tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui, que é transmitido aqui na TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. Eu queria lembrar a você que na noite, aliás, de 29 de agosto, a Ponto Terra vai realizar lá no auditório da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC, Rua Cobre 200, no bairro Cruzeiro, um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e você pode se inscrever gratuitamente através do site da Ponto Terra. Hoje nós vamos conversar de um assunto importantíssimo, interessantíssimo, instigante, preocupante. Nós vamos conversar sobre poluição sonora e nós vamos conversar com alguém que conhece muito o assunto, que está aqui conosco, Marco Antônio Weck. Weck, obrigado por estar visitando aqui a Ponto Terra. É um prazer, né? É sempre bom estar presente numa situação dessa e poder comentar sobre os assuntos que nos incomodam todo dia. E o ruído é uma coisa que vem sendo deixado um pouco de lado em todas essas questões ambientais, embora sejam dos itens de maior incômodo registrados dentro das secretarias municipais hoje aí no país como um todo. Não é só Belo Horizonte, mas em toda a região. Eu fui secretário municipal de Meio Ambiente em 2009 e 2010, e aqui eu concordo plenamente com você. A questão do ruído urbano é uma questão muito preocupante. Mas vamos primeiro falar de você, formado na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito. Que ano? Conta para nós. De 1979. Engenharia Mecânica? Engenharia Mecânica, exato. E depois você fez mestrado? Mestrado na área de aeroespacial. Né? E depois continuei na universidade dando aula. E atualmente a gente tem um laboratório de acústica e dinâmica de estruturas, do qual eu estou coordenando no momento. Por que você, engenheiro mecânico, uma profissão tão cantada e decantada, importantíssima, né? Eu sou engenheiro eletricista, sei disso, e de repente você já, engenheiro, profissional, professor, foi trabalhar com essa questão de acústica, essa questão de ruído. O que aconteceu? Onde é que foi essa mudança? Eu tive um problema específico próximo da minha casa. Havia uma garagem de ônibus. Esses ônibus saíam pela manhã, 4h30, 5 horas da manhã, saía assim, um fluxo enorme de veículos, né? Saíam dessa garagem, aquilo me incomodava e eu fui procurar uma solução. Acabei me dando com o projeto, resolvendo ele pessoalmente o assunto, porque eu tinha uma formação na área, mas mais na área de vibrações, né? E que depois eu percebi que ela poderia ser totalmente aplicada na área de ruído. Eu fiz uma migração, né? Foi uma consequência natural disso por um problema pessoal que foi resolvido. Então, a primeira experiência profissional do professor Marco Antônio Weck foi vitoriosa, e aí ele enveredou pelo caminho da poluição sonora, da questão da acústica, da questão do ruído, da questão também da vibração, vamos colocar assim. Já que nós estamos falando dessa parte de trânsito, tráfego, você tem uma experiência importante, que é a estação lá de Venda Nova, a estação de transporte coletivo urbano de Venda Nova. Vocês fizeram um trabalho lá, não é isso? Na época foi pedido um estudo para atenuação de ruído na comunidade, então foram projetados sistemas lá de atenuação de ruído para a estação lá de Venda Nova, né? Foi um dos trabalhos. Dentre outros trabalhos também foram feitos já alguns trabalhos de barreiras acústicas a nível de Brasil, né? Em que, inclusive a barreira piloto, barreira acústica piloto na rodovia, nós tivemos a oportunidade de participar, que foi na região de São Paulo. E tivemos também a oportunidade de fazer a primeira barreira acústica ferroviária, que foi aqui em Contagem, que é ali no Eldorado, né? Naquela época. Barreira acústica. O que é uma barreira acústica? O que faz uma barreira acústica? E como se faz uma barreira acústica? Barreira acústica é um elemento, normalmente pode ser elementos opacos, né? ou muros, ou de concreto, ou de painéis também de aço, ou até mesmo transparentes, elementos construídos em acrílico transparente, que são instalados próximos às rodovias e ferrovias para atenuar o ruído dessa via em relação à vizinhança, né?
A ideia é que o som, ao ser emitido pelos veículos, né, ou pelas composições ferroviárias, é que ele tem uma restrição, tem um anteparo para evitar que ele passe para fora. O som, mesmo assim, ele continua passando, porque existe o que a gente chama de difração, né, na engenharia, que é o comprimento da onda, né, em baixas frequências, sons mais graves, ele é um comprimento de onda alto, então a onda dobra. Ele tem um fenômeno que é a difração, que ela dobra por cima da barreira. Então a barreira tem que ser dimensionada para levar em conta essa quantidade que ela ultrapassa por cima e a quantidade que você consegue reter do outro lado. Normalmente, o ganho de atenuação de ruído com barreira acústica varia de 10 a 15 decibéis. Cada 10 decibéis corresponde a reduzir o ruído pela metade, ou seja, você vai reduzir em 50% o incômodo gerado pelo ruído, em geral, com uma barreira acústica. Todos nós aqui condenamos, embora utilizemos muito o chamado anel rodoviário de Belo Horizonte, inclusive na questão da poluição sonora, do barulho das carretas e dos caminhões e até dos outros veículos também. E aí vem uma questão preocupante, né? Eu sou um crítico da construção das estradas aqui em Minas Gerais, no Brasil, na área ambiental. Está melhorando, mas melhorando igual a música do Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho. Vem aí, professor Weck, um rodoanel que vai trazer muita carreta, muito movimento de caminhões em torno da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu posso garantir para você que as pessoas, os projetistas, não estão preocupados com a questão acústica. É uma questão muito preocupante o anel, não o anel rodoviário, mas o rodoanel que vai ser construído aqui na região metropolitana na questão da poluição sonora. Vamos pegar como exemplo o rodoanel de São Paulo. Sim. No projeto do rodoanel de São Paulo, a questão acústica foi levada a sério desde o início. Então estão sendo instaladas barreiras, inclusive localizadas próximos às comunidades, porque realmente a tendência é que haja um acréscimo, né, de nível sonoro no entorno dessas vias de forma bastante significante. Eu diria até que nós estaríamos falando da ordem de 30 decibéis, 40 decibéis de acréscimo, o que corresponderia a aproximadamente 8 vezes o nível sonoro atualmente existente nos locais. Então isso fatalmente vai acontecer. Então é razoável que se faça um trabalho na direção de minimizar esse impacto através de sistemas mitigadores, e barreiras acústicas é um item bastante interessante nessa direção. E um item interessante a mais nessas barreiras, que as barreiras também podem ser feitas com movimentação de terra. Já que vai ser feita uma via a partir do zero, né, até a movimentação de terra pode ser colocada próxima, você criando taludes para evitar esse ruído, né? A gente sabe também que boa parte dessa terra normalmente é levada para outro local, onde a gente chama de bota fora, né? Isso custa também. Então, a própria execução da estrada poderia utilizar esse excesso, né, de movimentação de terra e colocar do lado, e economizaria com esse concurso de transporte para os botas fora. Então, você ganharia duas coisas, que é a questão do sustentável na sua essência, né? Você está tirando uma coisa de um determinado local, está colocando ela logo do lado, está evitando, né, um acréscimo acentuado na poluição sonora, e ao mesmo tempo está reduzindo o custo na construção da via. Beck, eu sou um homem público, né, um político socioambientalista, vamos assim dizer. Eu quero assumir um compromisso com você e com o nosso internauta, com o nosso telespectador. Depois eu vou levar um vídeo desse nosso programa para a Direção-Geral do DR de Minas Gerais e para a diretoria do DENIT aqui em Minas Gerais, para que eles tomem providência nessas questões aí. Eu vi que você falou de uma maneira muito acentuada a palavra decibéis, mas eu que sou lá de Ponte Nova, né? Então eu ainda falo decibéis. Eu estou achando que eu estou errado, é isso mesmo? Olha, o dicionário Aurélio admite a palavra decibéis. Entretanto, em metro, né,
estabeleceu uma norma definindo como decibéis. Então, tecnicamente, é apropriado você usar o termo decibéis. Nós estamos aqui no bairro de Lourdes, um bairro que tem seus problemas de poluição sonora, né? Tem algumas boates aqui, as pessoas comentam, né? Eu queria comentar então agora que as pessoas não fazem o chamado projeto acústico para um prédio ou mesmo para uma boate. As edificações, a partir deste mês, né, elas terão que atender a uma norma de desempenho, que é a norma NBR 15575, no qual os elementos construtivos têm que atender um desempenho acústico. Entre eles, por exemplo, nós temos um nível de desempenho, ou seja, uma quantidade de isolamento sonoro do ruído de impacto de piso, ou seja, uma pessoa caminha em cima no andar, né, de uma edificação, numa laje, o pessoal de baixo vai continuar escutando, vai escutar um nível acima, até um determinado valor estabelecido em norma. Vai escutar e vai ser muito incomodado, né? Mas, ou incomodada, né? Mas agora esse número vai ser mais baixo porque a norma exige que esse número tenha um certo desempenho, que a edificação tenha um certo desempenho. Essa norma vem de onde? Essa norma chama norma de desempenho 15575, da NBR, da ABNT, né? E ela já foi... Ela foi feita uma primeira versão dela em 2008, e logo que ela entrou em vigor, houveram várias inconsistências com a realidade brasileira, ela foi retomada e foi feita uma revisão nessa norma. Decibelímetro, o medidor de decibéis. Eu sei que aí nós estamos errados, mas conta para nós, e você que é professor. Sim. A palavra decibelímetro, ela não é apropriada porque que você está medindo, na verdade, isso é o nível de pressão sonora. Então, o nome do equipamento é medidor de pressão sonora. A palavra decibelímetro ela é utilizada porque eles usam uma escala logarítmica, né, para medir o som. Só que eles usam essa escala também para medir velocidades de vibração, velocidade de partícula quando você mede vibração, mede acelerações, quando você mede campo magnético, tudo você usa decibel, ou escala em decibel também. Então, decibelímetro é um número genérico que não deveria ser aplicado. Como o maior uso é para medir som, aí ele pegou esse apelido de decibelímetro, mas o termo não é apropriado. Nós temos a Lei 9.505 de janeiro de 2008. A Elaine comentou com a gente que aquilo não é lei do silêncio, aquilo é lei do barulho, embora ela reconheça que já há algum avanço nessa legislação municipal de poluição sonora. Você, pela área acadêmica, conhece o assunto mais do que nós. Qual que é a sua visão da Lei 9.505? Essa lei, ela tem um lado que é muito permissível em determinadas regiões e é muito restritivo em outras regiões. Exemplo para nós, professor. Por exemplo, ela admite 70 decibéis no horário diurno em qualquer local, independente se você está num ambiente residencial ou se você está numa área industrial. Ela fica presa só ao horário de 7 horas da manhã até 19 horas. Até 19, e depois de 19 até as 10, depois de 10 até as 7 do outro dia. Ela não leva em conta os locais, se é industrial, se é residencial, se é comercial. Agora, já a norma 10.151, que versa também sobre o assunto, ele leva isso em consideração. Sim. E nós temos, então, isso daí, em relação a isso, a legislação que existia antes é bem melhor, porque ela, além de fazer isso, ela levava em conta também a via, o tipo de via. Por exemplo, eu estou numa área residencial, mas passa uma via muito ruidosa, aquelas casas que estão próximas da via ruidosa admitiriam um ruído mais alto. Né? Então, e a lei também tem um mecanismo muito forte nela, é que você não pode gerar um ruído que são 10 decibéis acima do ruído sem a presença da fonte sonora, que a gente chama ruído de fundo, né? Que atualmente, dentro da norma brasileira que está sendo revisada, ela vai ser chamada de ruído residual. Agora, em outros lugares onde você tem áreas industriais, o nível de 45 decibéis previsto por horário noturno também fica inviável, porque você tem indústrias que, pela natureza do empreendimento, é inviável você trabalhar com os 45 decibéis na vizinhança dela. Então, precisa fazer essa adequação.
Outra coisinha, nós temos também a legislação estadual. Na legislação estadual nós temos várias inconsistências de termos e técnicos nela, está completamente desatualizada e precisa ser reformulada. Sim. Isso tinha que haver um movimento para a gente reformular essa legislação. Não, isso aí a Ponto Terra pode assumir com o professor Weck nesse sentido. E por fim, Weck, eu queria fazer uma consideração de te ouvir, porque eu li para conversar com você e vi que o Brasil está muito atrasado em relação a outros países nessa questão de engenharia mecânica, de poluição sonora. A posição brasileira está começando a reagir ou está muito atrasada ainda? Qual que é a sua visão? Olha, no Brasil existem grupo de pessoas trabalhando acentuadamente na parte de normas e legislações, de maneira que nós estamos assim não muito fora em termos de número com relação ao resto aos outros países. Entretanto, estas coisas estão sendo atualmente organizadas. Para isso foi criado, existe no Brasil, já trabalhando direto nesse assunto, a Sociedade Brasileira de Acústica, que é composta por professores e profissionais da área, inclusive algumas empresas que atuam na área, e tem dado grande apoio na revisão das normas da ABNT na área de acústica. Inclusive, tem uma coisa inédita atual, que foi criado recentemente, estabelecido há uma semana atrás, foi estabelecido o Comitê de Acústica, que vai versar especificamente sobre os itens de acústica dentro da norma da ABNT. Porque ele não essa notícia boa, notícia boa. Porque antes ele só existia dentro de um comitê de civil, dentro do comitê de elétrica, dentro do comitê... Então eram comitês separados, que aquela coisa acontecia de forma separada. Atualmente, recentemente foi estabelecido esse comitê e o comitê vai cuidar especificamente disto, dentro já do trabalho que está sendo desenvolvido, a norma 10151, NBR 10151, que versa sobre poluição sonora, ela está sendo toda revisada com um grande avanço no momento, que é a inclusão de ruído proveniente de transportes lineares. Porque quais são esses transportes? Veículos rodoviários e ferroviários. Porque a medição desses ruídos provenientes dessas fontes é diferente do som de uma boate. O som da boate ele é contínuo e incomoda um lugar fixo. Agora, essas fontes são estradas, são ferrovias que incomodam a passagem de composições, passagem de veículos, incomodam a comunidade do lado, mas de maneira diferente. A forma de medir é diferente. O que você vai falar que é nível sonoro, ele tem uma métrica, ou seja, um número estabelecido que vai caracterizar isso de forma diferente. E temos também os ruídos dos aeroportos, que também está sendo revisto por esse pessoal, por essa nossa turma da ABNT. Na minha informação, no meu ciclo de relacionamento, eu quero dizer que o Marco Antônio Weck é indiscutivelmente a maior figura, a maior autoridade mineira que eu conheço na área de poluição sonora, na área de questão de ruídos urbanos e esses outros ruídos que ele comentou aqui com a gente também. Parabéns a você, Weck. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer a você também, telespectador, a você, internauta. Fique sempre com a gente. Ecologia e Cidadania, uma realização da TV Ponto Terra.